Em Ciena, eu busquei construir uma carreira com solidez e segurança. Em Quadra, eu dei o melhor de mim para ter o máximo de performance. Na Genial, performance e segurança andam juntas para você investir melhor. O aplicativo é simples de usar. Você tem as melhores opções de investimento para investir com mais rentabilidade. Se você quer investir com segurança e performance campeã, escolha Genial Investimentos. Boa. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Conversa Aberta. Esse programa aqui que você tem a possibilidade de conversar com executivos de empresas listadas na Bolsa de Valores. É um programa super legal, porque você que está querendo investir ou já investe nas empresas pode tirar suas dúvidas ao vivo. Então isso é super bom, a gente aqui na Genial sempre tenta manter essa proximidade com as empresas e fazer você, que obviamente aqui é um investidor, também ter essa proximidade, que talvez você não conseguiria por vias comuns, vamos colocar dessa forma. Hoje a gente está aqui para fazer o episódio com o pessoal da Engie, na verdade representado aqui pelo Rafael Bosio, que é o diretor de RI. Rafael, muito obrigado por estar aqui, é uma alegria poder te encontrar. E acho que foi a primeira vez, né, que a gente se encontra de fato aqui, mas já deixo aqui o convite para você voltar mais vezes, que eu tenho certeza que tem muita coisa para falar e talvez nem dê tempo de falar tudo. Vamos lá, sim. Boa noite, pessoal. Primeiro aí, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês e procurar ajudar, né, a transmitir um pouco mais de informações e conhecimentos aí sobre a empresa, sobre o nosso setor, e sobre nossos planos e estratégias aí de crescimento, de proteção, né, dos nossos resultados aí para o futuro. Boa. Só fazendo uma correção, eu ainda não sou diretor, sou gerente de RI, tá? Gerente de RI. Então, mas vamos torcer então para a gente chega lá. Exatamente. Bom, pessoal, só deixando aberto aqui, tá, para vocês mandarem suas perguntas aqui no chat, se você tiver alguma. Fique super à vontade, ao longo do programa que eu vou trazendo. Mas, Rafael, eu queria te trazer uma primeira pergunta já, que é basicamente o nosso analista fez aqui, eu já quero começar até com ela. Ele falou assim: recentemente vocês anunciaram a aquisição dos direitos de desenvolvimento de um projeto com capacidade instalada de 880 megawatts, né, que é o projeto eólico Serra do Assuruá, se eu não me engano é assim que se pronuncia. Investimentos esperados na casa dos 6 bi. Qual que é o potencial de retorno que vocês enxergam nesse projeto e se tem algum cronograma que você pode divulgar aqui para a gente de entrada operacional, de fato? Vamos lá, vou começar pelo final, que é o que eu posso responder mais assertivamente no momento, né? A gente já realmente anunciamos a aquisição desse projeto, e o CAPEX, a gente anunciou o CAPEX estimado agora no segundo trimestre, o cronograma de que iniciaríamos a implantação nesse ano, muito em breve, construção no início do ano que vem, e entrada em operação gradual em 2024. Né? Um projeto desse, veja que é um projeto muito grande, vai ser o maior projeto eólico que a Engie irá desenvolver em fase única. Nós já desenvolvemos projetos com um tamanho relevante como esse, em torno de 600 megas, mas em mais de uma fase. Já a Serra do Assuruá vai ser o primeiro projeto que a gente vai desenvolver em fase única, né, e sendo quase 900 megas. Então, ele deve entrar gradualmente a operação a partir de meados de 2024, atingindo capacidade total até o final do ano, início de 2025. Com relação a retorno, quem já me viu em outras lives, eu já fui, normalmente a gente é questionado disso, a questão é que nós não damos guides de retorno, especialmente retorno específico de projeto. E por quê? Porque isso pode comprometer a nossa estratégia de comercialização, pode comprometer a estratégia, né, a nossa negociação com fornecedores. Então, a gente procura não divulgar, dar tanto detalhe. Mas o que a gente pode passar é uma ordem de grandeza que vem do nosso controlador, a Engie, lá em Paris. Ela já anunciou que busca, ao menos, um retorno em torno de 2% acima do custo médio ponderado de capital do projeto, não da empresa. Né? Então, dependendo, no mínimo isso, né, com projetos que têm um risco menor de implantação, você consegue exigir um retorno menor. Para projetos mais complexos, naturalmente, você tem que exigir um retorno maior para equilibrar, né, essa relação risco-retorno. Boa. Ainda continuando um pouco no gancho do projeto eólico, na verdade a próxima pergunta começa desse jeito. Ele fala assim: o Brasil ainda apresenta um superávit estrutural na oferta e demanda de energia elétrica, ou seja, por enquanto, tem mais oferta do que demanda. Com a melhora das chuvas e enchimento dos reservatórios ao longo do tempo,
como andam os preços de energia a longo prazo. E isso não pode afetar a lucratividade desse projeto eólico no futuro? E aí tem mais uma pergunta aqui, que é como andam também os novos contratos, né, da Engie que fecham no Mercado Livre, né, de energia. Essa é uma pergunta muito boa, né? Vamos quebrá-la em algumas partes para poder endereçar todos os pontos, né? Sim, existe uma sobra, né? A gente chama de sobra estrutural de energia no setor elétrico brasileiro, ou seja, você tem e vai ter nos próximos anos mais capacidade instalada do que a demanda total esperada, mas a gente tem que lembrar que o Brasil ainda ele conta muito com geração hidrelétrica. A gente está passando, felizmente, né, por uma hidrologia muito boa nesse último período chuvoso que se configurou ali no final de dezembro até abril desse ano. A gente já está no período seco, mas com boas afluências ainda agora dentro de 2022, mas temos que lembrar que por um período bastante longo aí na década passada, até 2021, nós tivemos períodos úmidos muito baixos e uma energia natural afluente abaixo da média. Então, a pergunta que fica, né, o que nós veremos aqui para frente? Um regime hidrológico como a gente teve de 2021 para 2022, um misto do que a gente teve nos últimos 10 anos, um período mais seco. Bom, essa é a primeira incerteza. Por que é importante ter essa incerteza na cabeça? Porque ao ter um volume menor de chuvas, essa sobra estrutural ela se reduz muito. Com o famoso, quem está acompanhando o setor elétrico deve ter ouvido muito falar da sigla GSF, né? Que é o quê? É um déficit de geração hidrelétrica. Então, existe uma sobra estrutural, mas ela é conceitual, ela é teórica, porque se não houver chuva, uma boa parte dela ela desaparece rapidamente. Como a gente está num período chuvoso, teve um período chuvoso com uma boa hidrologia, efetivamente isso teve algum impacto. A gente começa a ver um impacto em redução de preço de médio prazo, porque há a expectativa, então, que haja uma sobra dessa energia mais do que a demanda. Então, a gente viu afundar um pouco essa curva de preços no período até 2024, 2025, talvez possa se estender até 2026. Mas é importante lembrar que, no nosso caso, a Engie está muito bem contratada até esses anos de entrega da energia. Então, a gente faz parte da nossa estratégia de comercialização, ficar o máximo possível contratado, justamente não ficar exposto a, tanto para o bem como para o mal, né, ter uma boa hidrologia ou ter algum evento como uma crise econômica que faz com que tenha uma redução do consumo, e a gente tem visto isso muito, infelizmente, no país nos últimos anos. Tivemos uma pandemia que gerou também redução do consumo. Então, para não ficar exposto a riscos de curto prazo, a gente procura estar muito contratado. Então, a gente tem uma sobra em nosso balanço de energia para os próximos, para 22, 23, mas essa sobra é para fazer frente ao GSF, ao risco do déficit de geração hidrelétrica. Mais para frente, a gente vai vendendo energia gradualmente. Então, a gente está muito bem contratado, novamente reafirmando, até esse 2025, 2026. E como eu disse, a Suruá ela vai começar a operar a partir de 24 e 25, então nós ainda temos um tempo, podemos aguardar, não precisamos sair agora vendendo essa energia desse projeto, nós temos um tempo até se aproximar de quando a gente veja uma configuração melhor dessa demanda. Até porque clientes no Mercado Livre não costumam comprar energia com tanta antecedência, com 2, 3, 4 anos de antecedência. Eles compram energia com um ano e meio de antecedência. Então, a gente deve vender a energia da Suruá a partir do ano que vem, a partir de 2024. Então, ainda temos tempo. Boa. A minha próxima pergunta tem a ver com dividendos, porque eu acho que muita gente, quando investe em empresa do setor elétrico, acaba pensando nessa renda passiva, né, que vai receber das empresas. E aí, com esse investimento na casa dos 6 bi, nesse projeto da Serra do Assuruá que você comentou, faz sentido que a empresa passe a pagar menos dividendo ao longo dos próximos tris ou não? E aí, como que você vê, né, de payout também ao longo dos próximos trimestres aí para a empresa? Bom, vamos lá, só recapitulando então, nossa política, nosso compromisso, né, de distribuição de dividendos,
a intenção aí do nosso board é pagar pelo menos 55% de payout, ou seja, distribuir pelo menos 55% do lucro líquido ajustado. Contudo, se a gente olhar o histórico do que nós distribuímos, vamos ver que em várias ocasiões nós distribuímos 100%. E a gente faz, naturalmente, a gente procura distribuir o máximo possível, considerando a gestão do fluxo de caixa, dos compromissos, né, da companhia, não só com novos investimentos, mas também com o serviço da dívida. Então, a gente está com uma estrutura de capital equilibrada, né, um nível de endividamento que é bastante confortável, uma dívida líquida sobre EBITDA que está em torno de 2,2 vezes, e um perfil de endividamento, de amortização desse endividamento, longo, então de 6 anos e meio a 7 anos, né, considerando que a gente tem, no último ano, um EBITDA acima de 5 bilhões, um investimento de 6 bilhões, que é diluído em 1 ano e meio, 2 anos, potencialmente permitiria que a gente distribuísse acima do piso. Mas nós estamos num período em que nós estamos vendo as taxas de juros muito pressionadas, né, dificuldade com negociação, em alguns, dependendo do investimento com alguns fornecedores, então preferimos, esse ano, no primeiro semestre, declarar o piso, os 55%, com possibilidade daí de fazer um ajuste agora no segundo semestre. Ou seja, eu não consigo te responder ainda se vamos distribuir a mais que os 55%, mas o mínimo já está garantido. E é uma boa possibilidade, de a gente fazer um ajuste agora no segundo semestre. Nos próximos anos, tudo vai depender de novos projetos que venham para o nosso pipeline, né? A empresa tem uma carteira de novos projetos que, com o projeto Assuruá, totaliza 3,5 gigawatts para os próximos anos, e conforme esses projetos forem sendo aprovados a implantação, a gente vai ter novos compromissos de CAPEX. De novo, a gente sempre vai procurar fazer uma gestão do caixa, né, do atendimento ao serviço da dívida, com o crescimento, procurando distribuir o máximo possível. Boa. Próxima pergunta tem a ver com a aquisição da TAG, que é uma empresa de gás. Basicamente, ela fala assim: a aquisição da TAG está se configurando em uma avenida de crescimento muito interessante para a empresa. Qual o mercado potencial que vocês têm enxergados para os próximos anos? Como que anda a demanda pelo produto e quais são os benefícios de uma indústria contratar o produto de gás ao invés de manter a conexão tradicional às redes de energia elétrica? Vamos lá, primeiro para deixar bem claro, né, a TAG ela é uma transportadora de gás, ela não compra ou vende o gás, a molécula. Ela leva a molécula do ponto A para o ponto B, né? Então, é uma rede, na verdade, uma rede de gasodutos, é a maior empresa transportadora de gás do Brasil, com 4.500 quilômetros, né, com gasodutos na costa, na região amazônica, e que foi um movimento estratégico que o grupo e a Engie Brasil Energia fizeram em 2019, ao adquirir esse ativo da Petrobras, para entrar no setor de gás, visto que havia já se tinha previsão da abertura do mercado de gás no Brasil. E a gente tem visto o mercado de gás evoluir. Quando adquirimos em consórcio, né, em parceria com o nosso controlador e com o fundo canadense CDPQ, o ativo estava 100% contratado com Petrobras. Hoje ele continua, em tese, né, digamos, 100% contratado com a Petrobras, mas a Petrobras já está cedendo parte da capacidade que ela contratou com o TAG para outros agentes. Então você começa a ver outros agentes além da Petrobras vindo ao mercado, demandando essa necessidade de transporte de gás. Então isso mostra que o mercado está evoluindo. E isso é de muito interesse da TAG. Hoje, como eu falei, temos outros carregadores, né, com quem contrata o serviço de transporte de gás, que totaliza cerca de 20% do total da capacidade da TAG. E isso deve evoluir conforme o país consiga efetivamente injetar, trazer, né, o gás para a costa e haja, como vocês comentaram, né, o interesse em investimento, em troca do combustível, porque determinadas indústrias elas podem deixar de utilizar energia elétrica
como combustível e utilizar o gás. Em determinadas indústrias é muito mais produtivo, é muito menos oneroso utilizar o gás do que o combustível, vai tornar essa indústria mais competitiva. Então, há todo o interesse, né, de aumentar a competitividade da indústria, e para isso, né, a necessidade não só de que o gás chegue, mas chegue da costa, né, dos campos na costa, no Brasil, mas também que ele seja entregue com novos pontos de entrada e saída, eventualmente aumento de capacidade dos gasodutos, ou seja, novos investimentos. Né, novos investimentos que podem trazer receita adicional à TAG, porque é um serviço... É um setor que também é um setor regulado. Então, todo investimento novo ele passa pelo ANP e que daí vai calcular uma nova tarifa com um retorno adicional para a TAG, né, para esse agente do setor. Boa. Tem uma pergunta aqui que veio do chat, basicamente assim: o que vocês acham da estratégia de comprar um projeto já pronto e com contratos assinados, ao invés de fazer ele desde o zero? Assim, tudo uma questão de apetite de risco-retorno. Né? Todo projeto tem um público a quem ele interessa mais. Né? Nós somos desenvolvedores, né? Nós estamos acostumados a desenvolver projeto, implantar, contratar fornecedor, ir lá, alcançar os licenciamentos necessários para que o projeto, licença ambiental para que inicie a plantação, inicie a operação, levantar financiamento. Então, isso está no nosso core. Né? E existem outros concorrentes por esses projetos que são investidores financeiros. Né? A gente tem visto muitos fundos, FIAs, que têm investido no setor. E eles aceitam retornos menores do que os nossos. Então, a gente costuma dizer, quanto mais complexo, melhor para nós, porque aí a gente consegue mostrar a nossa capacidade de implantação, de desenvolvimento de projetos. Quando você tem um projeto que ele já está em pé, né, já está operacional, já foi financiado, já tem o contrato, a gente não consegue agregar muito, né, tem muito pouca margem para você extrair mais valor daquele projeto. Então, a gente acaba perdendo competitividade frente a esses outros investidores, esses outros empreendedores que têm mais um cunho financeiro. Então, assim, às vezes, quanto pior, mais complexo para nós, nós ficamos mais competitivos e aí conseguimos extrair mais retornos. Isso não quer dizer que a gente não olhe projetos que já estão operacionais, já estão contratados, olhamos, mas nos últimos anos a gente viu que efetivamente não consegue ser tão competitivo, porque o retorno que a gente acaba extraindo é um retorno menor do que a gente consegue criar em projetos um pouco mais complexos, ou criar em um projeto que a gente desenvolve desde o início, como é o caso de projetos que nós temos aí, Santo Agostinho, Clairi, outros projetos que já estão operacionais. Boa. Eu quero entrar agora num bloco para falar um pouquinho das linhas de transmissão. Eu acho que eu vou quebrar essa pergunta aqui em dois para ficar um pouco mais fácil do pessoal até entender. Então, na verdade, primeira pergunta, né? Qual que foi o racional de entrada na aquisição do lote 7, que foi adquirido no último leilão aqui da ANEEL? O alto deságio ofertado não é um risco para a lucratividade do projeto? Essa é a primeira pergunta, depois eu faço outra. Vamos lá. O lote 7, é importante observar que ele é um lote que na verdade, é uma extensão ao projeto Novo Estado, que é um projeto de linhas de transmissão e subestações que a ENGIE, está implantando no norte, então 1.800 quilômetros. Então, na verdade, há muita sinergia, não só na implantação desse lote 7, que é um lote pequeno. A gente está falando de um lote que o CAPEX da ANEEL é 110 milhões de reais, para o nosso tamanho é um investimento baixo, então com isso a gente consegue reduzir esse investimento total, essa previsão ela fica muito acima do que nós conseguimos otimizar. A gente já anunciou que vai ter uma economia em torno de 30% até mais, então consegue reduzir o CAPEX e conseguimos agilizar a implantação desse lote. Né? Por quê? Porque ele vai se conectar numa subestação que é nossa, então todo o projeto desse lote 7 ele já vai ser desenhado considerando que já existe o equipamento lá, porque é nosso.
Então, você consegue antecipar, e a gente está prevendo uma antecipação de 24 meses na entrada em operação. Então, somatória dessas sinergias de implantação com essa sinergia de operação, porque eu já vou ter pessoal lá operando linha do novo estado, então na operação eu tenho mais sinergia também. Somatória dessas sinergias fizeram possível com que a gente oferecesse um deságio da ordem que foi oferecido. Né? Então conseguimos ser muito competitivos nesse projeto específico. A gente participou em outros 2 lotes, no lote 2 e no lote 3, fomos mais competitivos no lote 2, chegamos próximos a ir viva voz, mas já no lote 3 não fomos tão competitivos. Então é importante ressaltar que a gente continua mantendo a nossa disciplina financeira, nós temos o nosso limite, continuamos no aprendizado. Quando entendermos que o retorno é adequado ao risco, a gente tem se mostrado competitivo e vai buscar ampliar nossa presença no setor de transmissão. Mas quando não for, tudo bem, a gente espera uma nova oportunidade, porque nós temos a nossa disciplina a ser respeitada. O último complemento dessa pergunta seria se a gente pode, como investidor, esperar aquisições de terceiros ou somente de projetos adquiridos em leilões? Atualmente nós temos os dois. Gralha Azul, projeto que já está 100% operacional, 95%, não está 100% operacional porque ainda demanda investimento da distribuidora local lá numa subestação, mas da nossa parte está completo. E foi um projeto que nós ganhamos no leilão em 2017, nós vencemos esse lote em 2017, e temos Novo Estado, que eu comentei agora. Esse foi um projeto que nós adquirimos no mercado secundário. E como eu falei antes, ele é um projeto que ele estava enfrentando uma certa dificuldade com negociação com fornecedores, com o financiamento do projeto, ele estava um pouco complexo. Nós conseguimos entrar, conseguimos resolver essas questões e oferecer uma proposta competitiva e que foi um ganha-ganha tanto para quem vendeu, e foi um ganha para quem vendeu, e foi um ganha para nós, que conseguimos gerar um bom retorno nesse projeto. Então, assim, não existe uma discriminação, não existe uma preferência. Tudo vai depender do risco-retorno que esse projeto vai oferecer, seja ele no leilão, seja ele no mercado secundário, uma venda de um projeto que já passou por um leilão. Né? Pô, eu quero te trazer uma última pergunta que vem aqui do chat, na verdade, que foi o mesmo cara que perguntou a outra pergunta que eu te trouxe. Ele falou assim, é boa. Vamos lá. O que vocês acham da ideia da liberalização do mercado? O ACL não impõe riscos de funding para novos projetos em relação ao ACR? E aí ele até deu um disclaimer aqui, lembrando que o ACR tende a ter prazos maiores. Sim, pode trazer um risco de funding, ou seja, porque só para explicar para o pessoal que não acompanha tão de perto, né? Normalmente o que os empreendedores fazem? Né? Eles utilizam contratos de longo prazo que são assinados no mercado regulado, como ele muito bem pontuou, né? Como uma garantia para levantar um financiamento. Um recebível de longo prazo vai fazer o suporte, vai fazer a garantia de um financiamento para colocar o projeto em pé. No mercado regulado, você tem prazos de contratação, energia existente de 1, 8, energia nova de 8, 15, 25, até 30, 35 anos, são prazos muito maiores do que você encontra normalmente, em média, no Mercado Livre. No Mercado Livre, os prazos médios de contratação estão ali 5, 4, 6, 7 anos, dependendo, né, do perfil do cliente. Então, tem um prazo menor, então acaba demandando uma robustez maior de balanço dos empreendedores. O que aqui entre nós, no nosso caso, é uma vantagem competitiva. A gente tem um balanço bastante robusto, temos capacidade de endividamento e de acesso ao mercado a taxas competitivas. E por isso, respondendo a primeira parte da pergunta dele, vemos a liberalização do mercado com bons olhos, até porque é muito positivo, né, você ter liberdade de quem comprar energia, e especialmente com um custo mais vantajoso. Isso vai tornar
Hoje os grandes consumidores já têm acesso a esse mercado livre, torna a indústria mais competitiva, mas a gente pode tornar, né, o custo menor, o acesso à energia mais adequado para uma gama maior de consumidores, né? A gente pode ver com isso, com essa liberalização do mercado, uma mudança bastante significativa no setor elétrico, assim como vimos no setor de telecom nos idos dos anos 2000, né? Antigamente você tinha que entrar numa fila para comprar um celular. Hoje tem pessoas que têm 2, 3 celulares. O que vai acontecer é que você vai poder comprar energia, escolher de quem que você vai comprar energia. Ainda não é previsto, né? A gente está falando só em alta tensão, não está falando em consumidores residenciais, mas por que não no longo prazo isso pode chegar a acontecer. Mesmo com essa abertura somente até a alta tensão, que não é somente, né, uma mudança significativa, mesmo assim a gente está falando da entrada de milhares de novos consumidores, e que vão trazer demanda para o mercado e potencial ganha-ganha, né? O consumidor vai conseguir, né, esse consumidor vai conseguir comprar energia a um custo mais competitivo e os geradores vão ter um retorno mais adequado ao seu investimento. Boa, show de bola. Rafael, muito obrigado pela sua presença, foi super legal. Acho que fica aqui o convite para você voltar mais vezes. Tenho certeza que tem muita coisa para falar, especialmente quando sair os próximos resultados. Acho que ficaria super legal de você vir aqui para contar um pouquinho mais para a gente. Ótimo, prazer aí, muito obrigado pessoal, boa noite e boa semana a todos. Show de bola. Pessoal que acompanhou, muito obrigado também a vocês que acompanharam aqui. Lembrando, tá, esse programa vai ao ar toda quarta-feira aqui no canal da Genial. Às vezes a gente tem segunda-feira, às vezes a gente muda de dia, mas normalmente, oficialmente, toda quarta-feira, às 7h30 da noite. Então não acompanhe os outros episódios que a gente teve aí, é só você entrar na nossa playlist e ver tudo com calma. Se tiver alguma sugestão de empresa que você queira que a gente traga, também coloca aqui nos comentários. A gente se vê nos próximos vídeos, nos próximos episódios. Um forte abraço. Valeu! A Genial foi indicada ao prêmio Reclame Aqui. Isso é um grande reconhecimento para as empresas que mais respeitam, valorizam e oferecem atendimento de excelência aos seus clientes. E por isso, a gente pede o seu voto para conquistar esse prêmio. É bem rápido, basta clicar no link.